O cheiro de terra molhada era a única coisa que confortava a Aurora. Naquela vila esquecida pelos homens e pela sorte, ela cresceu entre o som de grilos, passos pesados na madeira velha do chão e gritos que preferia não ouvir. A Aurora não via o mundo, mas sentia tudo com a alma. Cega desde o nascimento, aprendeu a caminhar pela casa contando passos, reconhecendo o ranger das tábuas e o tom da respiração das pessoas ao seu redor. Era como se cada batida de coração revelasse intenções escondidas. E isso era tudo que ela tinha. Porque carinho, ela nunca soube o que era. A mãe, Donária, era uma mulher marcada. Não por rugas, mas por escolhas. Amargurada por ter sido abandonada pelo pai de Aurora, sempre culpou a filha pela vida miserável que levava. Não bastava o fato de Aurora ser cega, frágil e sensível. Para Donária, ela era um fardo, um castigo. E como castigo se trata, assim era tratada. Pouca comida, muitos gritos, silêncio doloroso. Só que o que ninguém imaginava era que Donária tinha planos. Planos que fariam qualquer coração parar. Certo dia, chegou à vila um homem estranho. Alto, elegante, com passos que pareciam não tocar o chão. Seu nome era Vicente. Os olhos escondidos por óculos escuros e o rosto sério demais para alguém que dizia estar ali a passeio. Ele não falava muito, mas quando falava, sua voz prendia. Um tom calmo, grave, calculado. Em menos de uma semana, todos já murmuravam que ele era um homem muito rico, desses que só aparecem uma vez na vida, ou nunca. E onde o dinheiro aparece, a ambição floresce. Donária viu em Vicente uma chance, uma saída. Naquela noite, enquanto a Aurora costurava os retalhos que usaria como cobertor, Donária a observava de longe. Um olhar frio, calculista, como quem pesa o valor de uma mercadoria. E então, sem nenhum sussurro de culpa, ela decidiu. A Aurora seria vendida. Vendida como se fosse um objeto. Uma peça rara, frágil e dispensável. A justificativa? Ela não vai sofrer, nem vai perceber. Melhor do que continuar aqui passando fome. Vicente não hesitou. Não perguntou a idade, nem mostrou interesse na história da garota. Apenas exigiu discrição e que tudo fosse feito longe dos olhos da vila. A quantia foi alta, o suficiente para que Donária sumisse e nunca mais voltasse. E assim, sem despedidas, sem lágrimas, sem nada, Aurora foi colocada dentro de um carro escuro, sem saber que ali sua vida estava sendo partida ao meio. Durante o caminho, Aurora sentia o motor vibrando sob o assento, o cheiro forte de couro novo e o silêncio absoluto do homem que a acompanhava. Ele não a tocava, não falava, não explicava, apenas dirigia. Quando finalmente o carro parou, ela soube que havia chegado a algum lugar importante. Era tudo limpo, calmo e estranho. O piso frio sob seus pés, a ausência de vozes, o eco dos próprios passos. Vicente a conduziu até um quarto e disse, pela primeira vez, "A partir de agora você mora aqui." Aurora não respondeu. Não por medo, mas por não entender. Mora? Onde? Por quê? O que estava acontecendo? As perguntas queimavam por dentro, mas ela sabia que não teria respostas. Deitou-se na cama macia, muito diferente de tudo o que já havia sentido, e adormeceu com o coração apertado. Mas foi na primeira noite que tudo mudou. Vicente entrou no quarto. Os passos dele não eram leves como antes. Vinham carregados de algo que a Aurora não sabia nomear. Ele não disse nada. Apenas sentou ao lado dela, respirando fundo, como se estivesse tentando conter algo. E então, sem qualquer aviso, ele fez algo que marcaria a Aurora para sempre. Algo que não poderia ser desfeito. A Aurora sentiu o colchão afundar de leve ao lado de seu corpo. O ar pareceu pesar, como se o silêncio gritasse. Os dedos de Vicente encostaram levemente em seu braço e ela estremeceu. Não era um toque agressivo, mas também não era afetuoso. Era um toque calculado, quase clínico, como quem testa uma superfície desconhecida. Aurora segurou a respiração, esperando qualquer coisa. Um tapa? Um grito? Um gesto brusco? Mas nada disso veio. Vicente se levantou e caminhou até um canto do quarto. Abriu uma gaveta, mexeu em algo e retornou. Desta vez, sem hesitação, ele segurou a mão dela com firmeza. Então falou pela segunda vez desde que chegaram. Você precisa aprender. Aqui, tudo será diferente. As palavras vinham com uma frieza que gelava até os ossos.
Ele colocou algo sobre o colo dela. Era um vestido, um tecido fino, caro, algo que Aurora nunca teria nem tocado em sua antiga vida. Vista isso! Amanhã você vai começar a treinar como se comportar. Aurora não entendeu. Treinar? Para quê? Ela não era uma funcionária. Não havia sido contratada. Ou será que havia? Naquela confusão mental, Aurora apenas murmurou, quase sem voz. Por que eu estou aqui? Vicente se aproximou do ouvido dela e disse algo que cortou sua alma em pedaços. Porque ninguém quis você. E eu paguei para ter o que ninguém queria. Aquela frase, dita com tanta clareza e desprezo, foi o golpe. Não havia violência física, mas havia algo muito pior. A anulação. A dor de ser reduzida a uma mercadoria, a um capricho. Vicente não tocou mais nela naquela noite. Saiu do quarto e trancou a porta por fora. Aurora ficou ali, imóvel, com o vestido sobre o colo, tentando entender o que exatamente havia sido feito com ela. Não foi uma agressão física, mas foi um ato irreversível. Ela havia sido comprada. Não como gente, mas como algo. E isso para ela foi muito mais cruel do que qualquer tapa. Na manhã seguinte, a rotina começou. Vicente tinha contratado uma senhora de fala mansa chamada Eugênia para ensinar Aurora a se portar. Ela dizia que era instrutora de etiqueta, mas sua forma gentil contrastava completamente com o clima frio daquela casa. Eugênia percebia que algo não estava certo, mas nunca fazia perguntas. Talvez porque sabia que as respostas seriam pesadas demais. Aurora, mesmo sem enxergar, tinha um brilho raro. Falava com doçura, mesmo quando tudo ao redor era seco. E com o tempo, Vicente começou a perceber isso. No início, ele mantinha distância, observava de longe, mandava flores para o quarto dela, deixava livros com páginas em relevo que ela podia sentir e até mandou instalar uma espécie de jardim sensorial com plantas aromáticas. Mas isso não apagava o que havia feito. Nada poderia apagar. Um dia, enquanto Aurora aprendia como tomar chá de forma elegante, uma coisa ridícula para alguém que só queria saber por que estava ali, ela ouviu Eugênia murmurar baixinho. Às vezes, os que têm tudo são os mais vazios. E aquela frase ficou ecoando em sua cabeça. Seria Vicente um homem vazio? E por que escolher alguém como ela, cega, isolada, sem passado, para preencher o que faltava nele? Mas era Aurora quem começava a mudar. A dor da rejeição da mãe doía todos os dias, mas ela não deixava isso moldar sua alma. Ela começou a perguntar. Começou a conversar com Eugênia, com os funcionários da casa. Queria entender quem era Vicente, o que ele fazia, por que ele a tratava daquela forma tão contraditória, cruel e cuidadosa ao mesmo tempo. Foi então que descobriu algo inesperado. Vicente havia perdido alguém, uma mulher. Não qualquer mulher. Uma jovem cega que ele amava e que havia falecido de forma trágica. Aurora não sabia se era verdade, mas o sussurro dessa informação mudou algo dentro dela. Será que ela era apenas uma substituta? Um fantasma de alguém que ele não superou? Naquela noite, ela esperou Vicente chegar. Sentou-se na cama com o rosto voltado para a porta. Quando ouviu os passos dele se aproximando, respirou fundo e disse com firmeza: "Se você me trouxe para viver a vida de outra pessoa, me diga agora. Porque eu não sou ela. Eu sou Aurora. E ainda que ninguém tenha me escolhido antes, eu não vim para ser sombra de ninguém." Vicente parou. Pela primeira vez ele hesitou, e ao invés de responder, apenas virou as costas e foi embora. "Agora me diz uma coisa. Você teria tido a mesma coragem que Aurora? Se essa história já mexeu com você, se inscreve no canal agora mesmo. Não por obrigação, mas porque aqui cada história é escrita com alma, e com você junto, tudo fica mais especial. Comenta aí, o que você faria se estivesse no lugar dela? Você deixaria o medo falar mais alto? Ou também teria enfrentado esse milionário misterioso cara a cara?" Aurora não sabia se a coragem que teve naquela noite foi impulso, desespero ou simplesmente uma necessidade de ser ouvida por alguém que nunca perguntou como ela se sentia. Mas o que ela disse mexeu com algo dentro de Vicente. Porque no dia seguinte, pela primeira vez desde sua chegada, ele a chamou para conversar. Não mandou recado, não usou empregados, não tentou se esconder atrás do silêncio. Ele entrou no quarto, puxou uma cadeira, sentou de frente para ela e disse, com um tom que soava quase como rendição: "Você tem razão. Eu te trouxe por motivos errados." A Aurora ficou imóvel. Aquilo, vindo dele,
era mais chocante do que qualquer revelação. Vicente, o Homem de Ferro, o milionário intocável, estava admitindo uma fraqueza. E não era qualquer fraqueza. Era uma culpa silenciosa que ele vinha carregando sozinho. Ele continuou. Contou sobre Lídia, a jovem por quem havia se apaixonado anos antes. Ela também era cega, mas tinha uma luz que iluminava tudo à sua volta. Discreta, inteligente, cheia de sonhos. E Vicente, pela primeira vez na vida, sentiu que havia encontrado alguém que não se importava com sua riqueza ou status. Lídia morreu de forma trágica, em um acidente inexplicável que até hoje ele não conseguia esquecer. O luto virou obsessão. E a obsessão, desespero. Aurora, ao aparecer na vida dele pelas mãos de uma mãe sem escrúpulos, parecia a chance de reviver algo que já tinha morrido. Mas Vicente sabia que havia ultrapassado um limite. Eu não devia ter feito isso com você, ele disse. E se você quiser ir embora, eu entendo. Mas o que Aurora respondeu não foi o que ele esperava. Eu não quero voltar para lugar nenhum. Eu não tenho para onde ir, mas isso não quer dizer que eu pertenço a você. As palavras dela vieram com força, mas não com rancor. Havia ali uma maturidade que surpreendia. Ela não queria revanche. Queria apenas viver com dignidade, ter escolhas, encontrar algum tipo de propósito. Vicente a olhou por um longo tempo como se tentasse enxergar além da cegueira dela, e pela primeira vez, sentiu que talvez estivesse diante de alguém que poderia transformá-lo. Nos dias que se seguiram, a rotina mudou. Aurora deixou de ser a hóspede trancada, para se tornar presença constante nos corredores da casa. Começou a explorar os ambientes, guiada por Eugênia ou por Vicente quando ele se oferecia. Passava longas horas no jardim, tocando as plantas, sentindo os perfumes, ouvindo os pássaros. Era ali, entre o silêncio e o vento, que ela se reconectava com algo que nem sabia que existia. Paz. Vicente também mudou. Deixou de lado a arrogância, passou a escutar mais, falar com menos dureza. Começou a fazer perguntas sobre o que Aurora gostava, o que sonhava, o que sentia falta. E quando ela disse que queria aprender a tocar piano, ele mandou instalar um de cauda branca no salão principal. Aurora sorria como uma criança, e aquele sorriso... Ah, aquele sorriso... Tinha algo que Vicente não via há muito tempo. Esperança. Mas nem tudo era calmaria. Por mais que o clima entre eles tivesse mudado, as feridas ainda estavam lá. Aurora tinha pesadelos. Às vezes acordava chorando, chamando pela mãe, revivendo os gritos, os dias sem comida, as noites em que tremia de frio sem saber se sobreviveria ao próximo dia. Vicente a ouvia. Ficava na porta do quarto sem entrar, mas escutando cada palavra entrecortada pelo choro. E cada lágrima dela escorria em silêncio também dentro dele. Até que, em um fim de tarde nublado, algo aconteceu. Aurora estava sozinha na sala tocando lentamente o piano, sentindo cada tecla como se fosse extensão de seus dedos. Vicente chegou, encostou na porta e ficou observando em silêncio. Quando ela terminou, virou-se em direção a ele e perguntou: "Você ainda me vê como uma substituta?" Vicente hesitou, mas respondeu com honestidade: "Não. Eu vejo você como algo que nunca tive antes. Verdade." Naquele momento, o ar entre eles mudou. Não era mais o ar pesado de culpa, nem o clima tenso de submissão. Era algo novo, mais leve, mas também mais assustador. Porque quando dois corações feridos se aproximam, há sempre o risco de se machucarem ainda mais. Mas pela primeira vez, Vicente estendeu a mão. Aurora a segurou. Naquela casa silenciosa e sofisticada, algo havia mudado. O som das risadas de Aurora começava a ecoar pelos corredores, e mesmo sem ver, ela enxergava melhor que muita gente. Via sentimentos nos silêncios, dores escondidas nas pausas e esperança nas pequenas atitudes. Vicente, por sua vez, começava a abandonar as máscaras que usava há tanto tempo. Ao lado de Aurora, ele redescobria uma parte esquecida de si mesmo. E era estranho, porque ele nunca acreditou que seria capaz de sentir outra vez. Mas ali estava ela. Uma garota que não via com os olhos, mas que o enxergava por inteiro. Certa noite, sentados na varanda, ela perguntou: "Você se arrepende de ter me comprado?" Vicente suspirou, olhou para o céu escuro, sem estrelas, e respondeu: "Sim, mas me arrependo mais ainda de ter achado que você era só uma menina frágil. Você é muito mais forte do que eu." Aurora sorriu com suavidade,
Mas havia algo naquele momento que fez seu coração apertar, como se algo estivesse para acontecer. Como se o passado, que parecia adormecido, estivesse apenas se preparando para voltar. E voltou. Tudo começou com uma carta. Chegou dobrada, suja, sem remetente. Eugênia a encontrou na caixa de correios e levou até Vicente. Ele abriu, leu rapidamente e ficou pálido. Aurora, percebendo o clima tenso, perguntou o que havia acontecido, mas ele desconversou. Disse que não era nada importante. Mentira. A carta trazia o nome que ele mais temia ouvir: Donária. A mulher que havia vendido a própria filha agora queria reaparecer. Não por remorso, mas por interesse. Na carta, Donária dizia saber que Vicente havia se apegado demais à menina cega e que seria uma pena se o mundo descobrisse como aquela relação começou. Em troca de seu silêncio, exigia uma quantia absurda em dinheiro. Era chantagem pura, fria, calculada, tão vil quanto ela sempre foi. Vicente passou a agir estranho, evitava a Aurora, se trancava no escritório, não dormia direito. Ela, sensível como era, percebeu tudo. Até que uma madrugada, ao ouvir um barulho vindo do corredor, se levantou devagar e seguiu o som. Encontrou Vicente sentado na sala, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o rosto enterrado nas mãos. Chorava, sem disfarces, como um menino perdido. E quando ela tocou em seu ombro, ele não resistiu. Contou tudo. Contou sobre a carta, sobre a chantagem, sobre o medo de perdê-la, não porque ela era dele, mas porque não sabia mais como viver sem aquela presença serena que o havia transformado por dentro. Aurora escutou tudo em silêncio. O peito dela ardia, não de raiva, mas de uma tristeza profunda. Como alguém como Donária ainda tinha poder sobre suas vidas? Como uma mãe podia ser tão cruel? No dia seguinte, Aurora tomou uma decisão. Pediu que a levassem até o portão da casa, onde ficaria sozinha. Disse que precisava sentir o mundo lá fora por um instante. Vicente respeitou. Mas o que ele não sabia era que ela planejava algo maior. Com a ajuda de Eugênia, ela localizou Donária. E quis ir até lá. Não para brigar. Não para se vingar. Mas para dizer, com todas as letras, que ela não era mais a menina assustada e submissa que cresceu naquela casa miserável. Queria fechar o ciclo com dignidade. O reencontro foi amargo. Donária não demonstrou surpresa, nem vergonha. Estava claramente interessada apenas em manter seu jogo sujo. Veio me pedir perdão, foi? Disse com sarcasmo. Mas Aurora permaneceu firme. Eu não vim pedir nada. Só vim te mostrar que você não me quebrou. Que mesmo cega, eu vi quem você realmente é. Donária riu com desprezo. E vai fazer o quê? Me dar lição de moral agora que tem uma vida de princesa? Aurora respirou fundo. Não, só vim avisar que se continuar nos ameaçando, vai conhecer um tipo de escuridão que nem eu conheço. A ameaça não era vazia. Vicente havia reunido documentos, testemunhos e provas que incriminavam Donária não só pela venda da própria filha, mas por anos de negligência, abuso psicológico e abandono. E Aurora sabia disso. Sabia que agora tinha voz. E quem tem voz, tem poder. Ao voltar para casa, encontrou Vicente esperando ansioso no portão. Ao ouvir o som dos passos dela na calçada, correu até ela e a abraçou como quem reencontra algo precioso. Aurora sussurrou. Ela não vai mais nos atormentar. Vicente, emocionado, apenas balançou a cabeça. Eles não disseram mais nada. Não precisavam. Aquele momento selava o fim de um ciclo. Mas o destino, sempre imprevisível, ainda tinha mais planos. A paz que Aurora e Vicente sentiram após o confronto com Donária parecia o prenúncio de um novo começo. Havia algo diferente no ar, como se a dor finalmente estivesse dando lugar a algo mais puro, mais leve. Aurora já não se escondia. Ocupava a casa como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Tocava piano todas as manhãs, caminhava pelo jardim sem precisar de ajuda, decorava o ambiente pela textura dos móveis, pelo cheiro das flores, pelos sons da casa. Era como se, enfim, a vida tivesse lhe dado um lugar de verdade. Vicente, por sua vez, estava cada vez mais envolvido. Passava horas ao lado dela, compartilhava histórias do passado, falava sobre sua infância solitária, os dias em que a mansão parecia mais uma prisão do que um lar. Com Aurora, ele aprendeu a rir sem medo, a ouvir sem julgar, a sentir sem fugir.
Mas o que ele não esperava era que aquele vínculo tão delicado se transformasse em algo ainda mais forte e perigoso. Tudo começou com um gesto simples. Um beijo na mão. Aurora estava sentada ao piano quando Vicente se aproximou por trás e, sem dizer nada, segurou sua mão entre as dele e depositou um beijo lento e demorado. Ela congelou. Não pela surpresa do gesto, mas pelo turbilhão que aquilo causou dentro dela. O coração acelerou, a respiração falhou, e por um instante, ela sentiu que tudo que tinha vivido até ali havia se preparado para aquele momento. Mas logo se afastou. Não por medo dele, mas por medo de si mesma. Nos dias seguintes, Aurora se tornou mais silenciosa. Tocava menos, falava menos, evitava longos momentos a sós com Vicente. Eugênia percebeu a mudança e tentou conversar, mas Aurora guardava tudo dentro de si. Ela não sabia se o que sentia era gratidão, confusão ou amor. E se fosse amor, seria possível amar alguém que a comprou? Alguém que a machucou mesmo sem encostar nela? Essa pergunta a corroía dia após dia. Vicente também se retraía. Não queria pressioná-la. Sabia que por mais que o presente fosse leve, o passado ainda pesava. Mas ele não conseguia esconder. Estava apaixonado. De verdade. Não por um ideal, não por um fantasma do passado, mas por Aurora. Pela mulher forte que, mesmo sem ver, mostrava a ele tudo o que a vida podia ser. Foi então que algo aconteceu. Enquanto organizava uma caixa com pertences antigos de Lídia, sua falecida companheira, Vicente encontrou uma carta que havia esquecido completamente. Era uma carta escrita por Lídia pouco antes de morrer. Nela, ela falava de uma irmã mais nova que sua mãe havia dado para a adoção antes mesmo de Vicente conhecê-la. Lídia nunca conseguiu encontrá-la, mas dizia que sonhava reencontrá-la um dia. Vicente leu a carta dezenas de vezes, sentindo um peso no peito. A irmã de Lídia poderia ser... O sangue gelou. Aurora. A possibilidade o atormentou. Lembrou-se da semelhança no tom de voz, no modo de rir, até mesmo em certos gestos. Será que o destino havia pregado uma peça cruel? Sem perder tempo, contratou um investigador para verificar os registros. E o que ele descobriu tirou o chão sob seus pés. Aurora e Lídia tinham, de fato, o mesmo sobrenome materno. Ambas haviam sido registradas por Donária em épocas diferentes, com nomes distintos e em cidades distantes. A mãe havia mentido para as duas, separado as filhas para vender uma e esconder a outra. Vicente não sabia o que fazer. Sentia-se sujo, indigno, perdido. Como contar a Aurora que ela era irmã da mulher que ele mais amou na vida? E mais, como confessar que se apaixonou por ela sem saber disso? A angústia foi tanta que ele começou a evitar a Aurora novamente, criando um abismo entre eles que doía mais do que qualquer ofensa. Aurora, sem entender a mudança repentina, se sentiu rejeitada. Pensou que talvez tivesse interpretado tudo errado. Que talvez o carinho de Vicente fosse apenas mais uma ilusão. E num dia nublado, sentada à beira da fonte do jardim, ela chorou em silêncio. Sentia-se tola por acreditar que alguém como ele pudesse amá-la de verdade. Sentia-se pequena, descartável. Como se a venda tivesse sido apenas o começo de uma história de rejeição sem fim. Mas ela não sabia. Ainda. Vicente não conseguia dormir. Caminhava de um lado ao outro da biblioteca com a carta de Lídia nas mãos, como se o papel queimasse. Sabia que precisava contar a verdade, mas temia que, ao fazer isso, destruiria tudo o que havia florescido entre ele e Aurora. Ainda assim, omitir já não era mais uma opção. Aquilo estava corroendo por dentro, envenenando cada instante que ele passava ao lado dela. O amor que sentia agora doía, porque vinha acompanhado de culpa, de medo e de uma sensação desesperadora de impotência. Aurora, por outro lado, mergulhava em dúvidas. Não entendia por que Vicente havia se afastado tão repentinamente. Será que ele havia se cansado dela? Será que o carinho era passageiro, um capricho? Será que ela estava sendo novamente descartada, como tantas outras vezes na vida? Essas perguntas a acompanhavam até o travesseiro, e os silêncios da casa, antes tão acolhedores, agora pareciam gritar. Até que Vicente, num impulso de coragem, entrou no quarto dela. Aurora estava sentada junto à janela, sentindo o vento no rosto. Não o ouviu entrar, mas sentiu sua presença.
Virou o rosto na direção dele e perguntou com a voz embargada: "Por que você sumiu de mim?" Vicente se ajoelhou ao lado dela. Pegou suas mãos entre as dele e disse com a voz trêmula: "Porque descobri algo que muda tudo." Aurora não respondeu. Apenas esperou. Ele tirou do bolso a carta de Lídia e começou a contar. Falou sobre o passado, sobre a mulher que amou, sobre a carta que havia esquecido, sobre o desejo de Lídia de reencontrar uma irmã que ela nunca conheceu. E então, por fim, revelou o que doía mais. Aurora, essa irmã era você. O mundo de Aurora parou. Tudo ao redor silenciou. Seu peito subiu e desceu devagar, como se tentasse acompanhar a enxurrada de sentimentos que vinham como uma tempestade. Irmã? De Lídia? Aquela por quem Vicente havia sido apaixonado? Aquela que, sem saber, talvez vivesse nela de alguma forma? Ela se levantou, hesitante, tentando entender o que isso significava. A confusão tomava conta. Vicente tentou se aproximar, mas ela recuou. Você sabia e mesmo assim, se aproximou de mim desse jeito? Ele tentou explicar, mas as palavras se emaranhavam. Eu não sabia, eu juro. Quando me apaixonei por você, não fazia ideia. E depois, quando descobri, eu só senti medo. Medo de perder você, de te machucar ainda mais. Aurora chorou. Mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de tudo ao mesmo tempo. Surpresa, mágoa, gratidão, saudade de uma irmã que nunca teve, repulsa pela mãe que a separou. Chorava pelo passado roubado, pelo presente confuso, pelo futuro incerto. Vicente respeitou o silêncio dela. Sabia que precisava dar tempo. E Aurora precisava respirar, entender, assimilar tudo aquilo antes de tomar qualquer decisão. Nos dias que se seguiram, a casa voltou a ficar silenciosa. Mas não era mais o silêncio confortável de antes. Era um silêncio de espera, de tensão. Eugênia tentava manter o clima leve, mas sentia que algo havia sido quebrado. Não por maldade, mas por verdade. E às vezes, a verdade também machuca. Aurora passou a visitar o jardim com mais frequência. Ali, em meio aos aromas e texturas, sentia-se menos perdida. Um dia, sentada embaixo da árvore que mais amava, ela falou em voz alta, mesmo sem saber se alguém escutava. Eu queria ter conhecido minha irmã. Queria saber se ela também gostava de flores, se tocava piano, se também chorava escondido como eu. Vicente estava próximo, mas não se revelou. Escutou tudo de longe, com o peito apertado. E ali, entendeu que talvez amar de verdade significasse saber a hora de se afastar. Naquela noite, ele escreveu uma carta. Curta, direta, mas sincera. Aurora, se eu tivesse conhecido seu passado antes, teria te acolhido com o coração limpo. Mas o destino me colocou diante de você do jeito errado. Ainda assim, tudo que senti foi verdadeiro. E mesmo que agora a gente precise de distância, saiba que você foi a única pessoa que me fez querer ser um homem melhor. Vicente. Ele deixou a carta sobre o piano e partiu na madrugada, sem despedidas, sem promessas. O som da porta se fechando ainda ecoava na mente de Aurora dias depois. Vicente havia ido embora, sem se despedir, sem dizer quando voltaria, ou se voltaria. E, no entanto, o silêncio que ele deixou não era o mesmo que ela conhecia antes. Era um silêncio carregado de presença. Ele não estava mais ali, mas tudo nele permanecia. O toque cuidadoso, as palavras que se esforçavam para não ferir, o som dos passos no corredor, e a ausência dele agora gritava mais do que qualquer briga poderia gritar. Aurora leu a carta tantas vezes que já sabia de cor. Aquela mensagem era mais do que palavras. Era o reflexo de um homem que, mesmo imperfeito, havia tentado. E ela sabia. Sabia que ele errou, mas sabia também que ele não era cruel como sua mãe. Vicente não a viu como um objeto. Ele apenas não sabia amar certo. E mesmo assim, ela o amou. Com todas as dúvidas, com todas as dores. Mas Aurora não queria viver de ausências. Decidiu então mudar o foco. Começou a reconstruir a si mesma. Pediu a Eugênia que a ajudasse a transformar um dos cômodos da casa em uma sala de música. Trocou o piano de lugar, instalou caixas com instrumentos de percussão, flautas, cordas. Queria experimentar o mundo com novos sons. Aos poucos, aquela sala se tornava seu refúgio, e também sua libertação. Durante as manhãs, dava aulas de música para crianças da vila próxima.
Pediu que trouxessem pequenos alunos cegos, crianças esquecidas pelo mundo, como ela um dia havia sido. Queria mostrar que a escuridão não era um fim. Era só um começo diferente. E aos poucos, vozes infantis começaram a ecoar pela mansão, enchendo os corredores de risos, toques e melodias que curavam. Com o tempo, Aurora começou a escrever também. Em folhas que Eugênia digitava depois, ela narrava sua história, mas não como vítima, e sim como sobrevivente. Ela falava da infância dura, da venda, da chegada à mansão, das noites em que pensou em desistir e da força que nasceu dentro dela quando decidiu não se deixar apagar. E mesmo sem dizer nomes, quem lia suas palavras sentia tudo: a dor, a coragem, o perdão. E foi numa tarde calma, entre um café e um grupo de crianças que aprendia a identificar sons da natureza, que Eugênia entrou na sala com um envelope nas mãos. Chegou para você, Aurora. Ela tateou o papel e reconheceu imediatamente. A textura da escrita, o perfume leve, a dobra sutil. Vicente. Não era uma carta longa, mas diferente da primeira, essa não tinha despedida. Tinha um convite. Você construiu algo que eu nunca conseguiria. E talvez agora, depois de tudo, seja a hora de te reencontrar. Não para te prender, mas para te acompanhar, se você quiser. Aurora apertou a carta contra o peito. Não chorou. Não sorriu. Apenas respirou fundo. E soube. Era a hora. Na manhã seguinte, vestiu uma roupa leve, amarrou os cabelos e pediu a Eugênia que a levasse até o portão. Ao chegar lá, pediu para ficar sozinha. A brisa era suave, como um sussurro. E antes que pudesse sentir qualquer dúvida, ouviu o som conhecido de um carro parando. O motor desligou. Os passos se aproximaram. Você realmente veio, disse a voz que ela conhecia tão bem. Aurora sorriu. Dessa vez, eu escolhi estar aqui. O reencontro entre Aurora e Vicente não foi explosivo, dramático ou marcado por lágrimas desesperadas. Foi silencioso, foi sereno, e talvez por isso tenha sido tão profundo. Porque quando dois corações se reconhecem depois de tantas cicatrizes, não é preciso dizer muito. Ele não tentou abraçá-la de imediato. Apenas se aproximou devagar, até que suas mãos se tocaram, e então ficou ali, parado, permitindo que ela decidisse. E Aurora não recuou. Segurou firme, como quem pela primeira vez tinha total domínio do próprio destino. Eles caminharam pelo jardim como duas pessoas que já haviam enfrentado seus fantasmas. Vicente falava pouco, ouvia muito. Perguntava sobre as crianças, sobre as aulas, sobre a sala de música. Aurora contava cada detalhe com entusiasmo, e ele sorria, admirado por vê-la tão viva, tão cheia de luz, mesmo sem enxergar. E foi nesse contraste que ele entendeu. Ela via o mundo muito mais do que ele jamais viu. Sentaram-se sob a mesma árvore onde tantas verdades foram ditas no passado. E ali, sem pressão, sem dor, sem culpa, conversaram como iguais. Vicente pediu perdão novamente. Não com palavras ensaiadas, mas com olhos marejados e voz embargada. Disse que havia passado a vida tentando controlar tudo, esconder falhas, sufocar sentimentos. Mas que com ela, aprendeu que o amor não é sobre controle, é sobre presença. Aurora, por sua vez, não perdoou por piedade. Perdoou porque já não queria carregar o peso do que não era dela. Disse que sua vida não começou quando foi vendida, nem quando Vicente apareceu. Começou no dia em que decidiu ser a protagonista da própria história. E agora, finalmente, ela era. Os dias voltaram a passar, mas agora com outra leveza. Vicente não era mais o milionário distante, e Aurora não era mais a menina assustada. Eram dois adultos marcados por perdas, mas unidos por algo que nem eles sabiam nomear. Não havia promessas. Havia escolhas diárias, e essas escolhas os aproximavam com respeito e verdade. Com o tempo, começaram a viajar juntos. Aurora queria conhecer o mundo, não com os olhos, mas com os outros sentidos. Queria ouvir os sons de outros lugares, sentir o cheiro de outras terras, tocar outras realidades. Vicente, ao lado dela, redescobria tudo como se fosse a primeira vez. Cada cidade, cada paisagem, cada silêncio compartilhado. E em uma noite comum, num lugar qualquer, Vicente a levou até um lugar reservado. Colocou em suas mãos uma pequena caixa.
Aurora sentiu o formato e reconheceu o objeto antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. Mas ele não pediu nada. Apenas disse: "Isso não é uma obrigação, nem um recomeço. É só a continuação do que já existe." Aurora sorriu, fechou a caixinha com cuidado e respondeu com firmeza: "Então vamos continuar." Eles não casaram imediatamente, não anunciaram nada, não quiseram rótulos nem festas. Apenas seguiram lado a lado, construindo uma vida onde o amor não era feito de aparências, mas de presença, de cuidado, de palavras ditas com o coração. Aurora continuou ensinando música. Vicente passou a investir em projetos sociais para pessoas com deficiência visual. E juntos criaram algo raro, uma vida com sentido. Anos depois, aquela casa que antes era prisão se tornara abrigo, cheia de risos, cheiros bons e memórias doces. E se alguém perguntasse como começou aquela história, Aurora diria sem hesitar: "Começou com um erro, mas foi esse erro que me levou a encontrar quem eu realmente sou." Mas não porque é o que todo mundo faz. Se inscreve porque aqui a gente conta histórias que respiram com a alma, que abraçam quem já sentiu dor, que inspiram quem já pensou em desistir. Histórias como a da Aurora, que mostram que até nas feridas mais profundas pode florescer amor. Comenta aqui embaixo. Você já passou por um momento em que tudo parecia perdido e, de repente, algo mudou? Conta sua história com a gente. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like sincero e manda para quem precisa de uma mensagem de esperança hoje. Obrigada por fazer parte dessa comunidade de histórias que transformam. A gente se encontra na próxima.